Olá, eu sou Ana Carolina Braga e hoje vamos conversar aqui no canal sobre acordos Brasil-Portugal, Brasil-Europa. Estou recebendo hoje pela primeira vez por aqui no Posso Te Mostrar o Dr. Bruno Gutmann, que é advogado luso-brasileiro, diretor da Funsex Europa do Norte de Portugal. Dr. Bruno, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos falar então primeiro sobre o que é a Funsex Europa, né? Qual é o papel, a importância da Funsex? Com certeza. Antes de Funsex Europa, temos que falar de Funsex. Tá? A Funsex é a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior. Ela é uma fundação criada em 1976, no Rio de Janeiro, com atuação em todo o Brasil, todo o território brasileiro. E ela foi criada à época pelo então ministro da Economia. Tá? Ela era uma fundação, ou seja, não era um órgão governamental, criada para pensar o tempo todo sobre o comércio exterior do Brasil, tá? Para onde o Brasil estava exportando, de onde o Brasil importava, como é que isso poderia ser fomentado, potencializar essas relações. E desde então a Fundação sempre teve à frente disso tudo. O maior banco de dados existente no Brasil sobre comércio exterior brasileiro é da Fundação. Inclusive o governo brasileiro e empresas compram o nosso banco de dados, tá? Atualizado mensalmente. E em 2021, o nosso presidente Antônio Carlos ele decidiu internacionalizar a fundação, né? Até por uma questão não só do importação e exportação, tá? Mas de internacionalizar as empresas, ou seja, aquela empresa tem sede no Brasil e ela vai constituir uma sede em outro país. A fundação faz todo esse suporte. Agora, era muito mais interessante nós abrirmos essa frente aqui na Europa, né? Não só da Europa, mas principalmente Portugal, Europa via Portugal e Portugal também como CPLP, né? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então a fundação se internacionalizou com autorização do Ministério Público, tá? Que é fiscalizada, e abrimos os escritórios aqui em Portugal, Lisboa, Cascais e Braga. Sou responsável por Braga, norte todo de Portugal, tá? E o nosso papel é de promover esse comércio exterior do Brasil para a Europa via Portugal, promover também da Europa para o Brasil, tá? E dar o suporte para as empresas que queiram vir, abrir o canal de comunicação dessas empresas, não só com outras empresas, mas com o próprio governo português, por exemplo. Tá? Então, o nosso papel é bem abrangente nesse sentido. A gente precisa dar todo o suporte para que um empresário que queira se estabelecer na Europa possa vir com tranquilidade, né? Tranquilidade, confiança, sabendo onde vai pisar, conhecendo o terreno, né? Então, esse é o papel da Funsex Europa, que é esse braço europeu da Fundação. E como o senhor tem visto as relações entre Brasil e Portugal atualmente? Olha, ano passado, com os 200 anos da independência do Brasil, nós fizemos uma revista da Fundação que era um estudo histórico do comércio exterior Brasil-Portugal ao longo desses 200 anos. Tá? E é um estudo curioso, porque o Brasil e Portugal, apesar de países extremamente próximos, né, países irmãos, o comércio exterior entre os dois não era grande coisa. Tá? E a gente tem falado muito disso aqui. O Portugal ele estava no nosso imaginário no Brasil como um país atrasado, né, o país dos imigrantes que foram ali nos anos 1900 até 1970, 80, tá? E é um país completamente diferente. Era o país do azeite, do bacalhau e do vinho, né? E quando você vê que hoje é uma potência nos estudos universitários, é uma potência em tecnologia, startups, é um país completamente diferente, né, e muito avançado, e que o Brasil tem muito, ambos têm o que aprender um com o outro, né? E essas relações têm que ser potencializadas, tem que ter cada vez mais comércio entre os dois países, e não só entre os dois países, mas de Portugal com todo o Mercosul através do Brasil, e do Brasil com a Europa através de Portugal. E, para além disso, Brasil e Portugal tem um papel fundamental que é na CPLP. Tá? A CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ele é um bloco que ele foi criado inicialmente com um viés simplesmente de cultural, de promoção da língua portuguesa, e hoje ele já tem um viés econômico também, né? Porque a CPLP
ela está em todos os continentes, né? Nós temos na China, ali Macau, apesar de Macau oficialmente não ser, mas nós temos Macau. Na África, nós temos os países de língua portuguesa, nós temos Timor-Leste na Ásia também, nós temos o Brasil na América do Sul. Então, nós temos e Portugal na Europa. Então, temos que potencializar esse grupo que se une através da cultura, da língua portuguesa, promover o comércio entre esses países e fortalecer que esses países possam comercializar com outros países via as parcerias. Tá? Então, o comércio Brasil e Portugal tem vindo a melhorar, a aumentar. Com essa recente onda migratória de brasileiros empresários, empreendedores, isso está se fortalecendo, né? Porque o empresário brasileiro migra para Portugal, chega aqui, vê que tem uma oportunidade ou de trazer o seu negócio lá do Brasil ou de criar um novo negócio cá. Então, isso tem aumentado bastante e acho que vai aumentar cada vez mais e com qualidade, porque cada vez mais informação relevante, informação com teor verídico, né? Não é aquele achismo, né? Então, já temos cases de sucesso e de insucesso, e aí com isso a gente consegue perceber o que deu certo, o que deu errado, onde podemos atuar, né? Então, o comércio Brasil-Portugal tende cada vez mais a ter qualidade e quantidade. Perfeito. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão do Mercosul, que o senhor já citou por aí, mas queria agora saber, nós tivemos recentemente a visita do presidente brasileiro, Lula, aqui em Portugal, e eu queria saber se essa visita, na visão do senhor, foi válida, foi importante, o que nós tivemos aí de acordos firmados que sejam relevantes? Eu inclusive, estive presente num dos eventos, que foi realizado em Matosinhos, né? Teve a presença do presidente Lula, do primeiro-ministro Antônio Costa. Alguns acordos foram assinados lá nesse evento. E ali foi dito claramente, por ambos os países, que essas relações Brasil e Portugal têm que ser fortalecidas, têm que aumentar, crescer, nesse sentido de um ser o suporte do outro. Brasil na Europa via Portugal, Portugal na América do Sul, ali Mercosul, via Brasil, e a promoção, o fortalecimento da CPLP. Isso foi dito por ambos os países, porque viram se Brasil e Portugal se unirem, o potencial é muito grande, enorme. Tá? Portugal é um país pequeno, 10 milhões de habitantes, mas tem um suporte no Brasil, que é o quinto país do mundo, 220 milhões de habitantes. Então a gente consegue, unindo esses dois aí, ter uma forte presença, pelo menos de início, nos dois continentes, América do Sul e Europa, né? E foram assinados diversos acordos de âmbito cultural, tecnológico, tá? Por exemplo, foi dado prosseguimento a um acordo já antigo que era com a Embraer, que a Embraer desenvolve aqui em Portugal, né? Tem uma fábrica da Embraer aqui em Portugal, desenvolveram um avião, e agora isso vai aumentar. Tá vindo aí o Super Tucano, é um avião brasileiro criado pela Embraer, só que aqui ele vai ser formatado para obedecer às regras da OTAN, do mercado europeu, né, para que essa aeronave produzida em conjunto Brasil e Portugal ela possa ser vendida para os outros países aqui da Europa, observando essas regras. Um que foi muito interessante também é o acordo da questão das notas escolares, né, de ensino médio fundamental. Quando as crianças vinham para cá, havia ali uma dificuldade de adequar o histórico escolar dessas crianças no histórico português, né, porque no Brasil as notas são de 0 a 10 e aqui em Portugal de 0 a 20, né, e não é equivalência 1 para 2. Não necessariamente o 10 brasileiro vai ser o 20 português. Então, criou-se aí um acordo, uma tabela para ter algo aproximado. Isso será automaticamente reconhecido, porque antigamente também você tinha que fazer todo um procedimento. Isso facilitou para que essas crianças, quando venham com seus pais migrando para Portugal, ou daqui também para o Brasil, tá? Que também tem muita, apesar de ter diminuído muito, mas ainda existe migração de portugueses para o Brasil, isso ser facilitado. Tá? As pessoas estavam achando que isso
isso também seria para diplomas universitários. Não, calma, muita calma, não serve para diploma universitário. Isso é outra questão, tá? Uhum. Não vejo um acordo nem a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo sobre isso, tá? Porque isso envolve também as ordens profissionais, são vários setores, então não é uma questão apenas de governo para governo. Tá? Uhum. Diferente das notas escolares, que aí é Ministério da Educação com o Ministério da Educação. Tá? Quando a gente fala em diplomas superiores, né, um diploma de médico, de advogado, aí se envolve também ordem profissional. Então, nisso não tem acordo nenhum. Tá? Agora, também nesses acordos que foram assinados, existem uns termos de cooperação, em que o Brasil e Portugal estão se unindo em determinadas áreas para cooperar tecnicamente um com o outro, troca de tecnologia. Então, assim, tudo que foi assinado é para promover cada vez mais, reaproximar Brasil e Portugal, tá, que estavam distantes, começam a se reaproximar, não só com a imigração recente de brasileiros para cá, Sim. qualificados, principalmente, né? E isso os países querem promover cada vez mais para unir aquilo que já foi um único Estado. Né? Há 200 anos atrás, nós éramos o mesmo país. Né? E isso se perdeu nesses 200 anos, essa ligação. Então, é para a gente retomar a proximidade que nós temos um com o outro. Uhum. E nesses acordos, o senhor acha que alguma coisa, o senhor já citou aí o diploma universitário, mas você acha que ficaram faltando alguns pontos, algumas coisas em que poderiam já ter sido assinadas, poderia ter avançado e que acabou ficando de fora? Olha, é difícil falar porque nesses acordos você, na verdade, você abre as portas para que outras entidades, outras instituições façam o seu trabalho. Né? O dever de casa não é dos governos. Os governos, o papel deles é tentar facilitar, de alguma forma, esses relacionamentos. Mas não são os países que vão ali concretamente executar. Então, eles abrem as portas para que outros players, vamos chamar assim, outros jogadores, venham e façam o seu dever de casa e trabalhem. Tá? E aí, o que era grande, esperado aqui pela população brasileira era basicamente esses diplomas universitários. Tá? Isso é um Uhum. sonho, não tem nem motivo nesse momento para que isso aconteça, tá? Até porque nós temos que entender uma coisa: tudo é bilateral. Tá? Essas relações entre países é uma relação bilateral. Um país, quando exige um visto para o cidadão do outro país, é porque o outro país também exige. Tá? Então, como o Brasil não exige visto para Portugal, Portugal também não exige visto do Brasil. Isso para turismo. Tá? Uhum. Então, se o português hoje quiser ir morar no Brasil e ele quiser revalidar lá o seu diploma universitário, ele vai seguir o mesmo procedimento, a mesma burocracia do que o brasileiro quando está cá em Portugal. Então, não é vento que só para lá, só para cá também. Tá? Uhum. Então, isso era o que as pessoas mais esperavam e tem que tirar isso da cabeça, ser realista, né? Até porque é aquela questão, eu quero migrar para Portugal, eu quero poder exercer minha profissão lá. Então, você tem que se programar, tá? Migrar para Portugal, mudar para Portugal não é mudar de estado no Brasil, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, vou morar em São Paulo. É muito fácil. Para cá, não. Qual é o grande, vamos dizer, problema que tem nisso tudo? É porque, como a língua é a mesma, Sim. as pessoas ficam mal acostumadas e estão achando que, não, é o mesmo país, a documentação está em português, por que não vai reconhecer meu diploma? Né? Por que não vai reconhecer esse meu documento? E não é isso, nós estamos num outro continente. Portugal observa as regras da União Europeia, do espaço Schengen, né? Então não é uma coisa, às vezes, que Portugal decide, tem muita coisa que está submetida à determinação da própria Comunidade Europeia. Aí entra até o problema do visto, da autorização de residência CPLP, que a gente pode abordar depois. Tá? Vamos. Então, isso tem várias regras que precisam ser observadas. E, para já, o que é o principal acordo o que as pessoas mais precisam hoje aqui? Esse acordo já existe, que é a questão do SNS, o Sistema de Saúde Público.
O brasileiro que está em Portugal com um documento PB4, esse documento te dá amplo acesso ao serviço de saúde público português, ok? Isso é o mais importante, é você poder ter saúde, você poder ter o acesso ao ensino. O ensino aqui em Portugal, via de regra, é público, né? Que as pessoas colocam seus Hum. filhos. Tem a escola particular também, mas tem o público. E o brasileiro tem acesso. Inclusive, a criança, ela obrigatoriamente tem que estar na escola. Tá? Às vezes até é engraçado, alguns brasileiros chegam aqui mais ou menos em abril, maio, o ano letivo ele vai até junho, né? Ele é de setembro a junho, ele é diferente. E a pessoa acha que chega aqui em abril que a criança não precisa estudar até setembro, o que não é verdade. Tem que entrar na escola, mesmo que seja para cumprir tabela, para terminar Uhum. aqueles 2 meses ali. Porque, obrigatoriamente, a criança tem que estar matriculada na escola, mesmo que ela não tenha autorização de residência. Né? Então, Sim. o pai está ilegal, a criança tem que estar na escola e vai estar, tem vaga. A Uhum. escola tem que, a escola dá um jeito, né? O governo dá um jeito para a criança ir estudar. Então, essas coisas, as coisas mais básicas da vida já estão previstas em acordos e celebrados. Agora é uma questão da gente dinamizar. Dinamizar o comércio, dinamizar o mercado, como é que a gente pode facilitar a vida de lá para cá, daqui para lá, né? Então, tudo que foi assinado até o momento é um plus, tá? É um plus. Não Uhum. dá para a gente. Carteira de motorista hoje você troca, né? Sim. É o que eu estou dizendo. Aquelas coisas básicas do dia a dia tem. Agora, não dá para a gente querer. Ah, não, mas eu sou médico no Brasil, eu quero ser médico em Portugal. Não, aí tem que observar toda uma regra, um procedimento, né? E isso para todas as profissões. Entendi, perfeito. E sobre, então, Mercosul e União Europeia, o que que podemos falar, o que que sabemos até o momento sobre essas relações? Existe um acordo no papel, né? Esse acordo está sendo desenhado já tem 20 anos, aproximadamente. Tá? É um acordo entre a União Europeia e o Mercosul para facilitar o mercado exterior, entre esse comércio exterior, entre esses blocos econômicos, né? Com redução de restrições de importação, né? Aquela protecionismo, para a gente dinamizar o comércio entre os dois blocos. Agora, estamos falando aí de muitos países, né? São todos os países do Mercosul, com todos os países da União Europeia. Diversos interesses envolvidos. E esse acordo demorou 20 anos para ser escrito, tá? Ele hoje já está ali na redação final. Agora ele tem que ser votado, né? Colocado em prática. E existe aí uma possibilidade dele ser assinado ainda esse ano, porque a Espanha vai assumir agora, em julho, a presidência da União Europeia. Né? E a Espanha é um país amigo do Brasil, também é um país com alguma relação cultural com o Brasil. Houve muita migração espanhola para o Uhum. Brasil. E até por conta da proximidade aqui, Península Ibérica, Portugal, Espanha, Brasil, né? Esse tripé, isso facilita a assinatura desse acordo do Mercosul com a União Europeia. E até há uma certa preocupação disso ser assinado logo, porque depois da Espanha, quem assume, se não me falha a memória, acho que é a Hungria. E É a aí, Bélgica e depois a Hungria. Bélgica e Isso, Hungria. no ano que vem, primeiro semestre, né? Bélgica e Bélgica e depois depois Hungria. Hungria. E que são dois países que aí já não tem Exatamente. essa preocupação, Já não essa tem uma relação. preocupação, né? Já não tem essa relação próxima com o Mercosul. Uhum. E aí serão mais não sei quantos anos para sair isso do papel. Tá? Porque os países estão Então, muito a preocupados ideia ali. é que agora, na presidência da Espanha, que vai de julho até dezembro desse Isso. ano, né, Que seja esse assinado acordo isso. seja assinado. Porque a grande preocupação, tá, dos países, às vezes, Bélgica é um país muito pequeno, e aí ela está preocupada, às vezes, mas se esse acordo sair do papel, aí nós vamos importar muito laticínio da América do Sul, e aí eu vou matar aqui meus Uhum. produtores de laticínios da Bélgica. Tá? Uhum. E isso não é verdade.
Eu tive recentemente numa entrevista até com um eurodeputado português, que ele está à frente desse acordo, e ele estava falando, olha, só 2% dos produtos de hortifruti tal são exportados, que são consumidos aqui na Europa. Então, se a gente facilitar esse comércio, não vai acabar com o produtor de maçã aqui. Uhum. Né? Uhum. Isso vai... Até porque nem tudo que é consumido aqui é produzido aqui, e vice-versa. Né? Então, Sim. tem espaço para todo mundo, aumenta um pouco a concorrência também, o que é bom. Né? Quando você tem concorrência, você melhora a qualidade do produto, né? Porque a pessoa vai... Como é que eu vou vender mais? Tem que ter um produto diferenciado. Então, a concorrência, ela melhora isso. Então, esse acordo ele é benéfico para ambas as partes. E vamos ver se a gente consegue assinar agora. Agora, esses acordos, eles são muito mais focados nos grandes empresários ou uma pessoa que ainda tem ali a sua, não sei se microempresa, mas uma pequena empresa, ela consegue se beneficiar também nesses acordos, tanto com Portugal quanto com a União Europeia? Esse acordo, ele basicamente ele é voltado para... Não é muito voltado para o pequeno produtor. Né? Estamos falando de questões de importação e exportação, estamos falando em grandes volumes. Tá? Uhum. Hoje, se você quiser fazer uma exportação aqui para Portugal, para a Europa, não é um bicho de sete cabeças. Tá? É possível. E o pequeno comerciante tem até mais facilidade. Tá? Já existe coisas, convênio até com os próprios Correios aí no Brasil, lá no Brasil, né, que isso é Uhum. facilitado, tem um programa Exporta Mais, se não me engano agora o nome, e aqui em Portugal também existe. Então, o pequeno comerciante ali, ele já tem já alguns benefícios. Tá? Isso que nós estamos falando são de grandes volumes. Grande esporte. Uhum. Grandes volumes. Tá? Entendi. Bom, o senhor falou aí recentemente sobre a questão da RCPLP. Eu vi a sua reportagem, vi vários textos com o senhor em vários jornais aqui de Portugal, falando sobre a RCPLP, essa questão da viagem, né, para fora de Portugal e dentro do espaço Schengen. Queria que o senhor falasse um pouquinho a sua visão sobre isso também. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, nós já falamos um pouco, é o que é a CPLP. Né? CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Uma comunidade que começou ali para promover o intercâmbio cultural entre os países que têm a língua portuguesa. E isso começou num âmbito cultural e passou agora para um âmbito econômico. Né? Agora a CPLP ela é vista hoje como um bloco econômico, não só cultural. E um dos acordos que foi, né, o acordo que foi assinado entre os países integrantes da CPLP foi o acordo de mobilidade, de facilitar a ida e vinda dos cidadãos desses países. Por exemplo, antigamente um cidadão angolano para ir para Portugal precisava de visto de turismo. Tá? Para o Brasil também, se não me falha a memória, precisa. E esse acordo veio para tirar essas barreiras. Né? Por quê? Porque cada vez mais o intercâmbio entre os diversos atores aí desses países de língua portuguesa, você promove a própria língua portuguesa, dinamiza, né, a língua, dinamiza a cultura. E a intenção é essa: olha, eu quero que o brasileiro possa ir para Angola, possa ir para Moçambique, Portugal, e os cidadãos desses países também transitarem, né, entre o território de todos eles. Então, esse bloco, CPLP, firmou esse acordo de facilitação da mobilidade. Tá? Por curiosidade, né, por um detalhe, Portugal pertence à CPLP, mas Portugal pertence a outro bloco, chamado Espaço Schengen, União Europeia. Né? Assim como o Brasil pertence ao Mercosul. Exato. Tá? E o que foi criado? Criou-se o visto CPLP, né, para que olha, o brasileiro, o angolano que queira vir morar em Portugal, ele tira esse visto CPLP de residência. Ele vem residir como um cidadão CPLP. E aí, só que muitas pessoas estavam achando que isso dava direito também à pessoa transitar por toda a Europa. Cada um no seu quadrado. Né? Espaço Schengen é uma coisa, que é a União Europeia, e CPLP é outra. Esse acordo de mobilidade entre os países da CPLP, ele não é um acordo
que está reconhecido, ou que foi submetido ou autorizado pela União Europeia, porque são coisas diferentes. Por um acaso, Portugal pertence a ambos os blocos, mas Portugal pode decidir coisas em relação à CPLP, assim como ele pode decidir coisas em relação ao espaço Schengen. Mas o direito de um não interfere, não se comunica com o de outro. Tá? Então, o cidadão europeu, o cidadão português, pode transitar livremente pelo espaço Schengen, né? Basta a carteira de identidade aqui, vai para a França, vai para a Alemanha, Itália, vai e volta. Pode ficar também 90 dias, se ficar mais do que isso, tem que pedir, informar, né? Agora, o cidadão brasileiro, angolano, moçambicano, timorense, que veio morar em Portugal com base nesse Estatuto CPLP, ele pode morar em Portugal. Ele está legal em Portugal. Ele pode ter todos os direitos em Portugal, frequentar, as crianças podem frequentar a escola, pode tirar o número de contribuinte, pode abrir conta corrente, pode trabalhar, pode ser um cidadão normal. Agora, ele não pode. Não, mas eu quero ir para a Alemanha. Não, se você quer ir para a Alemanha, você tem que observar as regras do espaço Schengen. E aí entra um detalhe, porque como o brasileiro não precisa de visto para ir para os outros países da Europa, ele acha que automaticamente ele pode ir, o que não é verdade. Tá? E eu falo, a comparação é com a Angola, porque a Angola precisa. O angolano está em Portugal. Se ele quiser ir para a Espanha, que é aqui do lado, oficialmente ele tem que tirar um visto. Tá? O brasileiro precisa tirar o visto? Não, não precisa tirar o visto. Só que ele entra aí, ele tem que observar as regras. Ele está entrando, ele ficticiamente está aqui em Portugal, no espaço Schengen, mas está CPLP. Então, se ele entra na Espanha, ele está entrando ali no espaço Schengen, né? E aí ele tem que ter os requisitos, cumprir as exigências de estadia no espaço Schengen. Tem que ter passagem de ida e volta, tem que ter seguro-saúde, tem que ter comprovante de hospedagem, tem que comprovar que tem dinheiro para ficar lá aquele período de tempo. Ele está indo na condição de turista não residente no espaço europeu. Tá? São coisas diferentes que as pessoas precisam entender e botar isso na cabeça. Tá? Você, mas eu quero ter a mobilidade para viajar pela Europa. Aí você não pode utilizar desse visto CPLP, que providencie o visto de residência em Portugal sem ser facilitado pela CPLP, porque o CPLP facilita. Né? Você não precisa de um monte de coisa. Enquanto um visto normal, você tem que provar por A mais B que você tem onde ficar, você tem dinheiro, muitas vezes, né? Você tem lá, tem seguro-saúde. Então, são regras diferentes. Tá? Sim. Quero aproveitar e deixar aqui, porque tem muita gente que coloca aqui nos comentários: mas como brasileiro não precisa de visto para turismo, eu cansei de ir, eu cansei de ver gente indo, e eu quero já fazer um alerta também, porque eu acompanho muitos grupos de Facebook, de WhatsApp, tanto de viajante quanto de imigrante, e eu começo a ver várias pessoas falando: olha, eu não consegui nem sair de Portugal para ir para a França, para ir para a Espanha. Eu já disse aqui também uma experiência minha que na Espanha eu só consegui viajar mostrando a minha autorização de residência, porque só com passaporte não me permitiram. Então, assim, são situações que a gente já começa a olhar e ver pessoas falando: eu fui negada em Portugal mesmo de entrar no avião para ir em determinado lugar, por conta da CPLP. Então, fica o aviso, né? É uma situação que a pessoa tem uma coisa que também, ter consciência disso. Um detalhe também importante, que as pessoas pensam muito nisso quando elas vão de avião, né? Porque no aeroporto já tem essa fiscalização. E a companhia aérea, a própria companhia aérea, não deixa embarcar. Tá? Agora, a pessoa, não, mas eu vou de carro. De carro, não, né? Você pode atravessar aqui de carro de Portugal para a Espanha, não tem, né? A fiscalização. Né? Você vai. E você pode ir? Pode. Agora, se você for parado num país, né? Pegou o carro daqui, foi até a França de carro. Chegou lá, por qualquer motivo, o policial pedir seus documentos, você vai mostrar o seu passaporte brasileiro e a autorização de residência CPLP. O policial vai falar: olha, desculpa, mas eu não conheço isso. Porque não é um documento reconhecido, padronizado para espaço Schengen.
né? Sim. E aí ele vai olhar, e aí eu até semana passada, se eu não me engano, eu dei uma entrevista sobre isso para o Globo, inclusive, o jornal Globo, e eu dei um detalhe prático, como é na praticidade, como é que é isso? Ele vai chegar com um passaporte brasileiro e vai estar lá carimbado que ele, por exemplo, está em Portugal há 1 ano. E o policial vai olhar, olha só, você está no espaço Schengen, em Portugal, você está no espaço Schengen há mais de 180 dias, Exato. sem uma residência, você está ilegal no espaço Schengen. Corre o risco de ser deportado lá mesmo da França, né? Porque o espaço Schengen, você pode, como turista, permanecer no espaço Schengen por 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Uhum. Então, 180 no total. Depois disso, você tem que voltar para o Brasil. Né? Ah, mas eu estou morando em Portugal como CPLP. Fica em Portugal. Ah, mas Sim. quando é que eu vou poder sair de Portugal, por exemplo, para visitar a Espanha? Quando for possível. Né? Quando Portugal tiver um acordo com a União Europeia sobre isso, pode ser que não venha a ter, né? Ou quando depois de residir legalmente em Portugal por mais de 5 anos, você tirar sua nacionalidade portuguesa, aí você está livre para transitar, né? Ou então Uhum. você observa as regras legais cabíveis. Perfeito. Doutor Bruno, agradeço imensamente essa conversa. Muito obrigada por trazer toda a sua experiência, compartilhar conosco aqui. Eu vou deixar o site do Doutor Bruno Gutmann aqui na descrição do vídeo, as redes sociais também, tem muito conteúdo por lá. Dá uma olhada, passa lá para você assistir tudo também. Eu te agradeço imensamente, seja muito bem-vindo aqui nas próximas vezes. Tendo Eu que qualquer assunto agradeço. aí que acha que, olha, os seguidores podem gostar disso, volta aqui para conversar com a gente, combinado? Com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Também estou aqui à disposição. Tá bem? Muito obrigada, até a próxima. Eu espero que você tenha curtido. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Falamos sobre muitas coisas aqui, muitas coisas interessantes. Se você quiser saber de algo mais específico, deixa para mim aqui também, que eu convido de novo o doutor Bruno aqui para conversar com a gente. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau.